Aqui nós temos uma cinebiografia, que é um tipo de filme que contém em si a história, a biografia de uma grande personalidade, né? Mais precisamente nesse filme nós vamos acompanhar a história de vida da cientista polonesa naturalizada francesa Marie Curie e o seu grandiosíssimo trabalho científico, a sua contribuição para a humanidade. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel na história. Ela também foi a primeira a ganhar Nobel em mais de uma área de pesquisa distinta. Mais precisamente, ela ganhou um Nobel em Química e ganhou um Nobel em Física. Nós vamos acompanhar também não só os dramas pessoais e familiares desta nossa personalidade, mas também os desdobramentos, os impactos das suas descobertas na história da humanidade. Fica até o final porque a gente tem muito para conversar sobre esta grande mulher. Bom, desde os tempos do ensino médio, folheando os livros, como a gente tinha costume, né? Achando aqueles boxes com informações sobre a vida e sobre os descobrimentos, sobre as pesquisas de grandes pesquisadores, né? De grandes cientistas, eu me fascinei com a história de vida da Marie Curie. E eu gostei deste filme, sabe? Muito embora eu tenha achado o conteúdo do filme bastante reducionista. E eu vou me explicar por quê. Existem algumas inconsistências históricas, algumas são até bem grandes e chamativas, que saltam aos olhos. Inconsistências na descrição dos eventos e na descrição e caracterização dos personagens. Isso foi algo que para mim saltou aos olhos e me chamou a atenção. Não atrapalhou a minha experiência com o filme, mas de certa forma eu acho que isso acaba afetando o valor do filme, o valor histórico do filme inclusive. É difícil você ter uma cinebiografia em que a caracterização do personagem, a caracterização dos indivíduos, ela não é bastante consistente com a realidade. E eu consegui entender, né, estas diferenças, essas inconsistências, como eu estou falando para vocês, quando eu descobri que, na verdade, a história do filme Radioativo, ela foi baseada em uma graphic novel, né? Uma graphic novel da Lauren Redniss, que chama Marie e Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout. Por que eu estou falando isso? Porque eu pensei, a princípio, que o filme tivesse sido baseado na própria biografia da cientista, né? Ela tem uma biografia oficial que foi escrita por sua filha, a Eve, que inclusive aparece criança lá no filme. Mas não, parece que alguns detalhes foram pegos dessa biografia da Eve, mas grande parte, né, do roteiro foi escrito baseado nesta graphic novel. E aqui então nós vamos ter dois fenômenos que acabam colaborando para a distorção da história em si. O primeiro deles é o que a gente chama de efeito do telefone sem fio, que vocês devem conhecer, aquela brincadeira famosa na infância em que você tem uma fila de pessoas e uma informação parte sendo contada, né, ao longo dessa fila. E ela costuma chegar no final da fila bem diferente daquilo que foi dito lá no comecinho, né? Você tem vários atravessadores para informação. E isso acontece aqui. Quando você pega a informação de um atravessador, muito provavelmente você vai estar negligenciando pontos importantes e distorcendo outros pontos da história em si. Então eu acho que perdeu nesse ponto o filme. E um segundo ponto que precisa ser dito aqui, que soma, né, que colabora para essa distorção da história, ou seja, distanciamento da história contada no filme daquilo que aconteceu de verdade, é o acréscimo de elementos narrativos que somam dramaticidade àqueles eventos rotineiros, ao cotidiano dos personagens. Então você tenta tornar mais dramática a narrativa, você tenta tornar mais dramático aqueles eventos rotineiros, e com isso você pode acabar não tendo um efeito, um acabamento muito bom na história. Claro que existem autores, escritores que conseguem fazer isso de maneira magnífica, mas não é isso que acontece aqui neste filme. Um outro elemento narrativo interessante que é apresentado aqui neste filme e que eu queria trazer para vocês e destacar para vocês é a presença dos flashes temporais, porque eles vão nos mostrar, né, desdobramentos diretos e indiretos, desdobramentos bons e ruins das pesquisas e das descobertas daqueles cientistas. Então, esses flashes nos mostram alguns desdobramentos obscuros, como o desenvolvimento da bomba atômica, o seu poder destrutivo. Mais precisamente no filme, eu me lembro que ele mostra uma cena de Hiroshima.
Também um outro desdobramento obscuro que é parcial, né? Mostra o desenvolvimento das usinas de energia atômica, mas mostra também o acidente que acontece em Chernobyl, né? Com aquelas grandes consequências daquele acidente catastrófico. E mostra também desdobramentos muito bons, que principalmente eu posso dizer o desenvolvimento da medicina nuclear e o desenvolvimento da radioterapia, que é utilizada até os dias de hoje para combater, ou melhor falando, para o tratamento do câncer. Sabe-se que tanto a Marie quanto o Pierre sofreram várias queimaduras, né, ocasionadas pela exposição à radiação. Algumas dessas queimaduras elas foram acidentais, mas algumas outras queimaduras elas foram propositais. Eles se expunham à radiação para poder estudar também os seus efeitos. Bem no comecinho do filme, né, tem uma cena que, se você observar as mãos da Marie já idosa, você vai perceber as mãos dela cheias de cicatrizes. Lá para frente no filme a gente tem um erro de continuidade e isso acaba não sendo observado. Mas bem no comecinho você consegue perceber as mãos dela queimadas, não é? É interessante isso. A exposição à radiação foi tamanha, gente, que a própria cientista Marie Curie morreu por complicações associadas a essa exposição à radiação. Ela morreu mais precisamente de anemia aplásica, que é uma complicação da exposição à radiação, e o Pierre, muito provavelmente, caso não tivesse se envolvido naquele grande acidente, também teria morrido de complicações associadas à radiação, não é? Para vocês terem ideia, como curiosidade, ainda hoje os aparelhos, os equipamentos de trabalho deles naquela ocasião, naquela época, são protegidos e armazenados, e para você entrar em contato, você precisa de uma autorização especial e precisa usar roupas especiais com proteção contra a radiação. Foi uma exposição muito, muito grande. Afinal de contas, a humanidade engatinhava, né, nesse campo da ciência, se é que a gente não engatinha até hoje, e ainda descobria, né, sobre as consequências da exposição à radiação. E só mais uma coisa também que eu queria trazer para vocês, e mais por justiça, era dizer que no filme eles têm uma inconsistência que é muito gritante, que eu disse, não, isso eu tenho que levar, eu tenho que falar. É que o Pierre, ele não foi para aquela premiação, primeira premiação do Nobel, né, em Estocolmo, sozinho. Na verdade, nenhum dos dois foi naquela ocasião, pois eles estavam tão absorvidos, né, completamente absorvidos no seu trabalho, nas suas pesquisas, que eles simplesmente não foram. Só que na época existia uma obrigatoriedade, eu acho que ainda existe essa obrigatoriedade, de que os ganhadores do Nobel precisavam fazer uma palestra, né? E aí, 3 anos mais tarde, após eles terem vencido aquele prêmio, eles acabaram indo proferir esta palestra. Mas só por justiça dizer que ele não foi sozinho não, viu? Ali é uma coisa errada contada no filme. Bom, e dizer para vocês que não é um super filme e que seu desenvolvimento é bastante modesto e que, se eu fechar meus olhos para muitas coisas, se eu não for tão detalhista, eu posso concluir que é um filme bom, um filme honesto, digamos assim. E isso me basta. Para quem não a conhece, para quem não conhece a sua história de vida, este filme é um bom começo, sabe? E eu penso que, na verdade, nós precisaríamos conversar mais, discutir mais, mostrar mais para as pessoas a história de vida destas grandes personalidades, né? Das pessoas que foram verdadeiros gênios na história da humanidade. E é isso, pessoal, eu vou ficando mais uma vez por aqui, espero que vocês gostem desta recomendação. Uma cinebiografia nunca é um filme completamente fácil de se assistir, porque tem em si muitos aspectos históricos e talvez isso faça do filme menos interessante para a maior parte das pessoas, mas, como eu disse para vocês, é interessante a gente falar de coisa boa. E a Marie Curie foi uma grande cientista e vale muito, muito a pena nós rememorarmos a sua história de vida. Eu vou ficando por aqui, espero vê-los em breve. Até mais!